a gente tem os excluídos do interior. A gente tem uma educação que ainda exclui a história negra. Mas vocês trazem experiências que batem de frente com essa cultura. Vocês buscam, por meio de movimentos populares, de iniciativas da universidade, a Escola de Meninas Quilombolas, é poder puxar essas meninas para inclusão nesse contexto. O trabalho do MINCE, que significa Meninas e Mulheres nas Ciências Exatas, ou seja, um trabalho efetivo para trazê-las para esse universo tão masculinizado. Então, ao você inserir território, é algo fantástico, é algo assim admirável, porque é o lugar onde se cria as diferenças, né? É o lugar onde se exalta as diferenças, e Brasília, infelizmente, tem isso muito claro geograficamente, porque a gente tem um lago que é considerado o primeiro mundo, e a gente tem uma estrutural, uma comunidade ali dentro da estrutural que é considerada o pior lugar, né? Aqueles mais pobres, mais paupérrimos. E, no entanto, a gente ainda tem um IDH altíssimo por conta desse contraste, dessas diferenças. Então, quando a gente traz à consciência esses elementos, a gente traz possibilidades de mudanças diante do impossível. Nós falamos aqui das mulheres, mas eu quero colocar uma pergunta para ti, Givânia, no sentido de pensar quais perspectivas de mudança e consolidação de uma política nacional de combate ao racismo e o machismo de acordo com o novo PNE. Vamos tocar aí na questão do machismo. Vamos aí. Eu queria, antes de tocar nessa questão, eu queria trazer ainda evidências da questão territorial, que você tão bem traduziu aqui, o que eu havia falado desse elemento no debate sobre indicadores de desigualdades. Eu morei aqui em Brasília por 13 anos, e desde que eu cheguei, eu tenho uma testemunha, a testemunha é essa que está aqui à minha esquerda, de que, para mim, foi uma coisa, primeiro, eu gosto muito desse lugar, mas eu também vim trabalhar na gestão de políticas públicas, voltada para a população negra e de ciganas e tradicionais. E a gente falava e ouvia relatos de todos os estados brasileiros. E um dia eu cheguei para a professora Lu e falei assim, uai, mas assim, tem uma coisa que não está batendo na minha cabeça, morando aqui em Brasília, porque parece que só existe desigualdades, só existe periferia, só existe pobreza nos estados e não existe aqui em Brasília. E essa pergunta tem me... Por isso que eu gosto tanto do trabalho de vocês, por isso que eu tenho uma admiração tão grande pelo trabalho de vocês, que é evidenciar esses territórios invisibilizados. E é uma questão territorial, assim, nitidamente. Mas, professora Anaí, em relação ao PNE, o novo PNE, a gente precisa lembrar dois fatores. Primeiro, o quanto as instituições brasileiras foram desmontadas no período de 2016 a 2022. A gente não pode fazer qualquer análise sobre qualquer política pública sem pensar nesse período. E por quê? Porque as instituições foram sucateadas, desmanteladas, invadidas, desmontada, todos os adjetivos que você puder dar, você pode dar. E eu, muito inocente, pensava que esses reflexos que aconteceram, as coisas que aconteceram no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, não tinham afetado o Conselho Nacional da Educação. Mas não é verdade. Esse desmantelamento também chegou no Conselho Nacional da Educação. Então, o PNE, o novo PNE, esse tema nós não vamos aprofundar ele agora, mas a gente pode conversar sobre ele depois,
em outro momento a gente pode conversar sobre isso. Mas assim, então o Plano Nacional da Educação, ele é um suspiro após esse processo de reestruturação, que é na Conferência Nacional da Educação em janeiro de 2024. Ele nasce em que o Fórum Nacional, que é o órgão que mobiliza os estados e municípios para a elaboração da conferência, havia sido extinto. Acho que todos nós aqui lembramos que um dos atos do Inominável foi a destituição do fórum, e foi uma das primeiras coisas que o governo do presidente Lula fez ao tomar posse, foi reconstituir o fórum, e esse fórum que havia sido apagado por esse período tem que trabalhar a toque em 360 para dar conta de fazer uma conferência, as conferências municipais, as conferências estaduais, em tempo de fazer uma conferência em 2024. E a gente teve agora, recentemente, a aprovação no Congresso Nacional. Nós temos 2 etapas ainda muito importantes, que são as etapas estaduais e municipais, os PNEs estaduais e municipais. Eu digo que nós temos um PNE que não é ainda dos nossos sonhos, mas foi o possível diante desse contexto que eu aqui coloquei. Mas esse PNE, ele traz elementos, professora Anaí, que se diferenciam do outro PNE, que ele toca numa coisa que nós falamos aqui no início desse programa, que é a infraestrutura. Ele não só diz que quer reduzir as desigualdades, mas ele além de colocar essa redução das desigualdades, colocar a questão de gênero, colocar a questão racial, com possibilidade de monitoramento. E eu chamo a atenção para uma coisa muito importante no PNE, que são os calendários. Ano 1, o que é que a gente vai fazer até o ano 1? Ano 2, o que é para acontecer? Porque se eu digo assim, vou reduzir as desigualdades educacionais do Distrito Federal em 10 anos, tá, quanto por cento vai ser no primeiro ano, no segundo? Então, eu acho que essa é uma chave desse novo PNE, tanto para nós, população negra, como também para as mulheres. Essa possibilidade da gente ter um monitoramento dessas ações, né, que estão postas e são leis, é uma lei no Plano Nacional da Educação. Então, quando as pessoas dizem, mas o plano... Eu falei, gente, vamos ler o novo PNE como um suspiro depois de 7 anos de destituição e de desvalorização e desmonte das estruturas. Termos chegado nesse formato, ainda eu considero um avanço, e eu acho que a gente agora precisa partir para um outro estágio das nossas vidas, que é pegar esse PNE e fazer livro de cabeceira, aprender com ele, não ficar, para nós, população negra, quilombola do campo, não ficarmos focados apenas na meta 9, é preciso viajar no plano inteiro para ver quais outras metas trazem ações voltadas para as mulheres, para as pessoas negras, nessa perspectiva. E, por fim, ficar atentas e atentos a esse quesito da infraestrutura. Porque quando a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de melhorar a escola, de que a escola não pode ser... que a gente não vai reduzir as desigualdades se a escola tiver caída, não tiver banheiro, não tiver água. Então, o PNE, ele traz isso com uma força muito grande. E eu acho que aí uma chave importante para a gente avançar na redução das desigualdades de gênero, de raça e de território. Giovânia, a gente sabe que o Plano Nacional de Educação, esse processo não foi fácil, né? Até porque a luta de forças e interesses são enormes, e poder chegar onde vocês chegaram e concluir e aprovar é algo extremamente importante, né? Quando você traz dessa lacuna que a gente teve aí com esse inominável, e essa sua expressão, né, de ser um suspiro, porque muitas vezes a gente pega e fica, putz, se não conseguimos isso, e fica só nos pontos negativos. E, na verdade, quando você fala suspiro, resolve. Essa palavra tem o poder de
nos acalentar e nos colocar atentos, né? Eu acho que quando você frisa a atenção, é muito importante para que a gente não caia também como outros planos, que têm minimamente datas, mas que a gente se perde nessas datas. E aí eu retomo a importância dos movimentos, para poder estar cobrando, exigindo que essas metas, que esse calendário seja cumprido, né? E essa é uma parte, Nay, a importância dos movimentos e o papel que tem os governos estaduais, no caso aqui distrital, e os governos municipais. Porque a gente fica meio pressionado, o plano nacional não aconteceu. O que acontece? Quem que faz? Quem que constrói a escola? Onde é que o aluno nosso está matriculado? Aqui é na rede distrital, né? Mas no meu estado, ele está matriculado na rede estadual, na rede municipal, estou falando das públicas. Isso. Então, se a gente não perceber que esses agentes têm um papel fundamental e o movimento precisa pressionar, a gente vai ficar apenas no plano nacional e não acontece no plano nacional. Os meninos estão matriculados na cidade de Salgueiro, que é a cidade que eu moro, na cidade de Cidade Ocidental, aqui em Goiás, que tem um quilombo, que é aqui na nossa cara, que a gente sequer conhece, que lá tem um quilombo dos mais expressivos do Brasil. Então, assim, eu acho que a gente precisamos, enquanto movimento, e eu acho que, enquanto professor e professora, também nós temos que agarrar essa ideia de que o governo local, os governos locais para onde cabe, não é o caso daqui, tem profunda responsabilidade com o sucesso ou o insucesso do Plano Nacional da Educação. Ô, Nair, só uma falinha para aproveitar que vocês estão... O que acontece? A gente vê, entra ano e sai ano, planos são construídos lindamente e depois vence o prazo de 10 anos, aquilo não vai avaliado, não vem uma resposta para a gente, você não sabe o que foi feito, o que não foi feito, e é muito tranquilo, é muito legal a gente dizer que a gente tem que se juntar, que a gente tem que cobrar. Cobrar de quem? A gente quer que o plano, que as metas sejam... Mas quando ele não acontece, nada... Quando não acontece, quando o Plano Nacional de Educação não é implementado, nada também acontece. Aí, Giva, você falou de monitoramento. Sim. Bem, se tem monitoramento, vai ter avaliação. Se tem avaliação, alguém tem que ser responsabilizado pela não execução do Plano Nacional de Educação, que é isso que me incomoda. Entrou plano e saiu plano, em momentos bons, em momentos em que estivemos no governo, e nem assim metas possíveis, exequíveis aconteceram, tá? É só para a gente pensar que esse plano pode não ser a salvação, inclusive por conta do país estar na condição que está hoje. E essa coisa da gente se juntar, vamos nos juntar, vamos nos unir com o fórum, não sei o quê, para cobrar. Gente, eu não estou vendo isso, não. Eu não estou vendo isso. Se alguém tem responsabilidade sobre o plano, essa pessoa tem que pegar. Essa entidade tem que pegar, essa instituição, o governo, seja lá quem for. Mas o plano, ele sempre, não só o plano de hoje, corre o risco de ser um guia super importante que, no final das contas, em 10 anos, não se cumpriu e nada aconteceu. Como muitos aconteceram falou, e você bem falou, né? E cabe aí, eu volto, né? Diante do impossível, nos resta a invenção. A gente tem que ter a lucidez de que passamos por muitos outros planos que foram e não vingaram, e chegamos ao ponto de não ter nada nos 4 anos do governo anterior. E agora a gente luta para poder retomar uma série de ações, mas que a tomada de consciência da nossa responsabilidade nesse contexto, ela seja evidente e efetiva, para que a gente possa realmente cumprir esse calendário com vitórias, com análise, com ir e vir, para poder avaliação. Né, e acionar os órgãos de controle. O Brasil existe órgãos que são responsáveis por isso. E ficam muitas vezes lá adormecidos porque a gente não busca. Não movimenta. Não movimenta, então tem que movimentar. Agora, o Supremo Tribunal votou por iniciativa, por invenção, vou usar a sua palavra, por invenção do movimento negro e de alguns partidos de esquerda. O Brasil tem 10 anos para cumprir, para efetivar políticas de promoção da igualdade racial. 10 anos. O Supremo Federal deu 10 anos para que o Brasil cumpra isso. Eu achei essa experiência interessante porque ele casa com 10 anos
do Plano Nacional. Então, acho que agora a gente precisa se apropriar. O que essa DPF diz que é ação de mandar fazer? O que ela manda fazer? E aí, vem exatamente no que a professora Lu falou, que é, ao final dos 10 anos, terá uma penalidade caso não tenha acontecido o que está lá determinado. Então, eu acho que a gente precisa avançar nesse campo do monitoramento também. Não é só nós olhar, dizer não deu, não foi possível. É olhar e acionar quem é responsável para fazer cumprir. E aí esse monitoramento ele passa até pela lógica de avaliação que nós, enquanto educadora, sabemos bem, que ela tem uma avaliação diagnóstica, processual e final, para que as coisas possam acontecer e chegar onde tem que chegar. Então, ainda pensando um pouco nesse contexto, eu pergunto para você, Lu, como a educação para os direitos humanos se articula ou complementa a educação antirracista e de combate ao machismo na educação básica? Nossa, parece fácil, mas não é fácil. Não, até porque essa luta aí... Parece fácil, mas não é fácil. Bem, gente, se a gente pensa que vai construir uma educação antirracista e a gente vai ter solucionado a questão de gênero e raça, não vai. Se a gente conseguir fazer um trabalho articulado, primeiro assim, a gente quem fazer esse trabalho? Quem? É uma boa pergunta. A gente quem? Assim, nas escolas, os professores, os gestores, quem? O Distrito Federal vai ter, dentro de um protocolo de combate ao racismo, alguma coisa que linke tudo isso? Vai ter? E quem é que vai determinar que as escolas possam fazer isso? Eu sinto falta disso, sabe, Giovana? De ter assim, um centro, um espaço onde as pessoas possam pensar juntamente com as escolas o que fazer para trabalhar a educação antirracista, trabalhar com direitos humanos, pensado de uma maneira mais ampla, mas focando nas questões de gênero e de raça. Eu acho que as meninas negras ainda continuam em desvantagem muito grande, acho que continua. O Observatório de Educação tem colocado que quem está aprendendo matemática, olha bem, ciências exatas, com mais fluidez são os meninos brancos. E aí não está escrito isso lá, eu estou inferindo. Muito provavelmente os meninos brancos e ricos. Como é que a gente pensa uma educação antirracista, antirracista e que inclua gênero, né, a interseccionalidade de gênero e raça? Como é que a gente pode levar esse conhecimento, proporcionar, fazer um curso com professores e professoras, que eles possam ter conhecimento sobre isso e que a gente possa levar para a sala de aula isso como problema e tentar ter uma ação efetiva, de verdade, através do currículo. Como é que a gente poderia fazer isso? Tudo que eu disser aqui vai ser o meu sonho de sociedade, o meu sonho de que os direitos humanos sejam para todos os humanos, incluindo os humanos negros, pretos, né? Sejam direitos humanos de todos os humanos. Porque, na verdade, vejo a saída que eu acho que está no currículo, sim. É super possível fazer uma educação voltada para a questão de gênero. A gente andou bonita aí, quando eu não estava aposentada ainda, mas, de acordo com o currículo em movimento do Distrito Federal, havia uma abertura para a questão dos direitos humanos, para a questão de gênero, e a gente engatou isso na escola. Eu trabalhava com o segundo ano, a gente conseguiu trazer literaturas, fazer discussões sobre o que menino faz, o que menina faz, por que não pode existir uma divisão através da literatura infantil. A gente estava avançando. De repente, aconteceu o que aconteceu no país, 2016, 2018, e aí tem um retrocesso danado, que a gente vê reflexo hoje, pelo que a gente tem notícia, os pais mandam dizer para as escolas: não, eu não quero vocês falando sobre gênero, não, falando sobre ser mulher e ser homem, não. Eu não quero que meu filho ou minha filha aprenda isso. Então, Nair, eu não consigo responder a sua pergunta de maneira mais direta, mais incisiva, porque eu acho que é um conjunto que passa pela formação docente e uma formação que tem anexo com o Plano Nacional de Educação, que tem anexo com o Currículo em Movimento, que tem anexo com os direitos humanos, com a Lei de Diretriz e Base, com o artigo 26A, com a 10.639. Então, seria uma formação para a diversidade.
E aí, que eu tenha notícia, aqui no Distrito Federal, essa formação não existe. Acho que é um caminho, não é o caminho, não é a solução, mas é um dos caminhos a gente poder refletir com mais pessoas sobre isso que a gente está falando, né? E isso é através da formação docente. Eu creio que é a formação docente. Eu não tenho a resposta que você gostaria, mas acho que a formação docente talvez traga alguma coisa, né, uma esperançazinha, uma luzinha para a gente conseguir seguir esse caminho de pensar os direitos humanos, de pensar uma escola que não seja violenta, não seja tão violenta, não seja violenta com as meninas negras no seu espaço escolar, tá? Porque a gente poderia falar de muitas coisas, da questão cultural, da cultura negada, da cultura branca que a menina negra vive. A gente poderia falar da estética negra, que isso conta, sim, nos anos iniciais. E quando a gente faz encontro com pessoas adultas, todo mundo fala uma história do seu cabelo, da sua pele, do que viveu dentro da universidade, do racismo que viveu acolá. Então, assim, é algo muito real para a gente perder as esperanças. Mas eu ainda torno a dizer, é formação e política pública de educação. Professora Lu, se me permitir uma parte, eu queria dizer também, professora Anaí, que a educação em e para os direitos humanos, ela é obrigatoriamente antirracista. Ela não articula, não. Ela precisa ser, porque se ela não for, ela não cumprirá os princípios para a qual nós estamos destinando ela. Ela nem pode articular, ela precisa ser antirracista, porque se ela não for, ela já exclui aí as humanas, né? E os humanos que nós estamos falando aqui desde o começo. Então, falar de direitos humanos, eu vou ao encontro da sua frase, humano de todos os humanos. Né? Falar de direitos humanos é inclusão no sentido mais amplo e profundo da palavra. E, infelizmente, nós estamos distantes. E os anos que a gente vem falando aí do inominável, né, que esteve no poder, ele causou um retrocesso muito profundo para o nosso país e que a gente está correndo atrás de corrigir esses erros. A gente está correndo atrás de pensar estratégias, de não necessariamente ter uma resposta curta e objetiva, mas ter um movimento de pensamento como isso que está acontecendo aqui, de uma forma amplificada. E você traz bem a importância da gente pensar trabalhos articulados. Não dá para a gente olhar só numa linha. Por quê? Porque o movimento ele é em rede, né? Ele precisa que a gente veja os personagens que você colocou, que você também. Quem é responsável pelo quê? Como é que a gente vai dar conta de pensar tudo isso e encaminhar todas essas questões? Então, eu quero lançar uma última pergunta para vocês duas e seguirmos para o próximo bloco, no sentido de, considerando que todo o território carrega formas de educar e viver muito próprias de cada povo, sem se desvincular das políticas nacionais de educação, é possível traçar um panorama de inserção das populações quilombolas no projeto de educação nacional, tal como o novo PNE apresenta em seu planejamento? Professora Anaí, eu continuo acreditando, é isso que me move e me faz acordar todo dia para lutar por isso. Mas eu reconheço que existem grandes desafios. O primeiro deles é desafios que eu diria mais técnicos, mas também são políticos, que o que a gente sabe dessas populações para elaborar. Ninguém elabora política pública sem saber para quem. Aonde, né? Em que dimensão? Nós começamos essa prosa, essa roda, falando de que alguns ainda lutam para entrar na escola, né? Então, em que pese educação escolar quilombola seja uma modalidade de ensino da educação básica brasileira, pouco a gente sabe disso. E ainda tem uma concepção totalmente distorcida. Eu escuto as pessoas falarem assim, professora Givane, mas lá a gente não pode falar de educação escolar quilombola, que lá não tem quilombo no meu município. Uai, gente. Então, a educação em direitos humanos, a gente também
fala em aonde que a gente fala, se a gente já tem um lastro aí de uma exclusão de parte dessa humanidade. Então, eu reconheço que a gente avançou ao construir uma diretriz para se ter uma modalidade, mas o tema da questão quilombola não pode estar confinado nesta modalidade. É preciso que todas as escolas da educação básica do ensino superior possam falar sobre isso. Como que a gente vai formar um médico que não sabe o que é um quilombo, não sabe o que é uma aldeia? Como que ele vai tratar essas pessoas? Como a gente vai formar um médico que não sabe e não tem ideia de como se vive uma periferia? Ele vai tratar uma pessoa periférica com a mesma lente que ele trataria, pensando aqui em Brasília, uma do Lago Norte. Então, eu vejo que há possibilidade. Agora, há possibilidade, se a gente continuar insistindo e concordando muito com a professora Lu, da gente identificar responsabilidades, da gente não ficar focado apenas na questão de gênero e raça e classe, que a gente inclua os territórios como porta de entrada para essas políticas públicas, garantindo, e o PNE fala sobre isso, garantindo suas especificidades. Mas, assim, é só para reafirmar você que eu acredito nessa lógica de pensar gênero, direitos humanos, raça e classe a partir de um território. O território não tem hierarquia, mas ele é a base, ele é o palco dessa disputa. O que um ceilandense quer não é a mesma coisa, reivindica, não é a mesma coisa que uma pessoa da Asa Sul reivindica. Isso é território. Então, que a gente possa compreender essas territorialidades específicas, e a escola é um lugar para ensinar isso. Não tem outro lugar, senão a escola. Quando a gente pensa assim, é claro que Givânia é uma sumidade nacional, falar sobre quilombo, quando eu vejo uma foto falando de quilombo, que Givânia não está, eu fico mordida, porque eu acho que tem que ser ela. Por uma questão de história, de trabalho, da vida que ela se dedicou a algo que eu acho fantástico. Por exemplo, que é a titulação de terras. Hoje o assunto não era esse, mas eu acho que foi um trabalho que ela fez que eu, se eu fosse ela, me orgulharia muito mais ainda. Mas voltando para a questão, quando a gente pensa que a Lei de Diretriz e Base, o artigo 26A e tudo mais, eu estou pulando de assunto, tentando criar um nexo, tá, gente? Sim. A Lei 10.639, quando a gente não tem notícia dela sendo executada na rede particular, por exemplo, entra uma questão relacionada ao espaço, um microterritório ali. Sim. Como é que é? Lá não tem negros e, por isso, não precisa de obedecer à Lei de Diretrizes e Bases? Como é que é? Para fazer esse trabalho, precisa ter pelo menos um negro na escola? Então, assim, é uma questão ainda que eu considero, Nair, que as escolas não conhecem a Lei de Diretrizes e Bases, não conhecem o artigo 26A, não conhecem a história negra nesse país. Eu odeio a palavra sensibilização, eu não uso essa palavra, porque eu acho que não é sensibilização, eu acho que é gestão. Se eu sou gestora, eu tenho obrigação de conhecer a legislação educacional para aquele público para o qual eu vou trabalhar, entendeu? Então, assim, deveria estar a questão racial, a questão de gênero e raça se linkam fortemente. As escolas deveriam estar trabalhando sobre isso, tá? Deveriam ter mais projetos parecidos com o MIS nas escolas, para as meninas se pensarem, se perceberem enquanto negras, pensarem as suas dificuldades, mas pensarem as suas estratégias para chegarem onde elas querem no campo das exatas, das ciências, né? Então, dizer o seguinte, eu acho que nós estamos longe. Se de 100%, apenas 29% consegue pensar uma política curricular para trabalhar com a questão racial, e aí eu desejo que trabalhem também com a questão de gênero, porque uma coisa não se desvincula da outra, nem com a questão de classe, é tudo um conjunto que faz com que a menina negra, a mulher negra, não consiga acessar os espaços educacionais, digamos assim, mais
caros, aqueles que você precisa ter condições para estudar, para sair do campo da... Eu amo a pedagogia, para sair do campo da pedagogia, porque é o mais possível, da história, das formações mais possíveis para quem trabalha um dia inteiro e só pode fazer isso à noite. Aí, Nair, queria falar de algo também que muito me incomoda, que é a atualidade também acabando com as possibilidades de educação das pessoas mais velhas, daquelas que não conseguiram acessar no tempo certo, que não tem uma liga, idade e tempo de escolarização, e que precisavam e querem, muitas vezes estão podendo, nesse momento, voltar para as salas de aula, mas elas não existem mais porque o EJA deixou de existir. O EJA deixando de existir, o EJA está matando a possibilidade da população negra de ainda voltar para a escola e conseguir fazer a sua escolarização, entendeu? Então, o assunto era território, o assunto era quilombo, mas aí eu deixei para ela e eu agradeço. Porque também não deixa de se falar, professora, porque, segundo o IBGE, a população de 15 a 35, população quilombola de 15 a 35 anos é quase 3 vezes mais analfabeta do que a população em geral, do que a média geral do Brasil, que já não é essas coisas. Então, assim, terminou que você trouxe esse dado e eu queria só testemunhar isso que você falou com esse dado do IBGE sobre território quilombola. Pense, se a média brasileira já não é boa, nós estamos com quase 3 vezes mais do que a média brasileira, tirando os territórios, separando os territórios quilombola do resto da população. Então, isso não é pouco, e ver meninas sonhar com outro lugar, e que ela pode ir para a pedagogia assim, viu, Nair? Ela pode ir. Pode, eu adoro. Mas é se ela quiser, não porque é a única saída. A única possibilidade. O que nós estamos dizendo aqui ela pode ser uma pedagoga? Pode, e deve, mas é se ela quiser. Ela não pode ir como a única possibilidade. E nem também deixar refém essas populações desses cursos de R$ 1,99 que não preparam para nada. Então, mas esse é um outro papo, que depois você me pergunta sobre isso, que aí tem muito pano para conversar sobre isso. Vocês fizeram a finalização das questões já deixando várias janelas, porque você traz EJA. Recente eu fiz avaliação de um artigo onde coloca o EJA como espaço de inclusão para as pessoas negras, e que está sendo destituído, está sendo perdido, né? Então a gente tem essa questão. Você traz a pedagogia, e isso nos leva a pensar o quê? A desvalorização do professor é tamanha que as pessoas correm desse curso, e infelizmente a gente tem cursos, como é que eu posso dizer, pobres. Aquele curso de pedagogia que a gente fez, que tinha lacunas, e o que é oferecido hoje, gente, nada. Se o nosso tinha lacunas, imagine o que está sendo oferecido hoje. Então, nós temos muitas lacunas em várias instâncias, mas é a partir desse momento, de situações como essas, de reflexões como essas, que a gente vai galgando forças, mostrando resistência para que a gente possa alcançar essa sociedade que a gente vislumbra, né? Trazendo até um pouco de Paulo Freire quando fala, né? Transformar pessoas para a gente transformar sociedades. Eu acho que no momento que nós colocamos essas questões e essas reflexões, nós estamos possibilitando pensar transformações das pessoas para conseguir transformar essa sociedade que tem sido tão difícil. E, mais uma vez, trazer territorialidade vai muito ao encontro dos pensamentos antropológicos, e é um tema caro e importante, porque ao diagnosticar onde estão acontecendo as situações que a gente pode fazer ações efetivas. Então, pensar uma política nacional não pode desconsiderar as localidades, os territórios. E, infelizmente, eu vi isso no MEC o ano passado, retrasado, quando o MEC lançava uma ação
mas lançava uma ação para todo mundo da mesma forma. E lá no norte, gente, as escolas são fluviais. As informações circulam por meio dos rios. Os rios é que direcionam as ações da educação lá no norte. E aqui não. Então, pensar todas essas diversidades é extremamente complexo. Mas vamos seguir. E vamos seguir depois dessas reflexões potentes e necessárias, para dar espaço a quem nos escuta agora, para dar fala a quem nos escuta, né? A educação antirracista, ela se constrói no diálogo, na escuta e no compromisso coletivo. Então, nós vamos abrir esse momento para a Irani, para o Jairo, para Kátia, para a Dalvirene, para a Márcia, colocar, compartilhar, trazer um pouco do seu desejo, da sua percepção, da sua experiência, para fortalecer mais ainda a nossa conversa. Então, com vocês, a